Quero convidar você a estar abrindo a Bíblia comigo, livro do Gênesis, capítulo 4. Quando eu falo de primícias, uma passagem que me chama muito a atenção. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Deus precisa governar a sua vida. Diga para ele: Deus precisa governar a sua vida. Amém? Gênesis, capítulo de número 4, versículo de número 3. Aleluia. Amém? Diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura. Diga comigo assim: Caim trouxe do fruto da terra. Abel, por sua vez, trouxe das primícias. Amém. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, o semblante de Caim e descaiu também. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém? Pode se sentar, já foi orado nessa noite. Então, gente, para a gente poder estar entendendo um pouquinho aqui, né? Hoje nós estamos iniciando essa série a respeito de primícias. Quando a pastora Andréa falou comigo, eu falei: pastora, eu vou estar viajando e o único dia que eu posso estar lá é no domingo. Se não tiver problema, se não tiver ninguém. Ela falou amém. Eu falei: então vamos, né, preparar uma palavra para o início dessa campanha. E quando nós falamos em primícia, a gente fala da primeira parte. A gente fala da excelência. É costume de todos nós aprendemos quando falamos a respeito de dízimo, de oferta. Mas no meio cristão, a gente vê hoje em dia, principalmente, uma massificação em cima disso. E traz-se a palavra de uma certa forma que muitas pessoas deixam de ser abençoadas. Por quê? Porque até trazem aquilo que é o primeiro, até trazem aquilo que é a 10ª parte, ou seja, os 10%, né? Ou seja, o dízimo, mas esquece da forma que é preciso trazer. Denise, por que você está falando isso? Porque quando nós falamos a respeito de primícia, como na história de Abel e Caim, nós não falamos simplesmente de eu pegar, porque eu tenho uma obrigação, porque há uma referência bíblica, porque há uma referência de uma ordem da igreja, uma ordem pastoral, há um objetivo a se cumprir para participar de um ministério, e eu preciso ser dizimista, eu preciso ser ofertante. Mas eu preciso entender que há algo muito mais profundo dentro disso. Porque quando eu tiro aquilo que é de Deus, quando eu tomo aquela parte que precisa ser do Senhor, eu não estou entregando, eu não estou dando, quanto muitas pessoas, né, a gente ouve pessoas falarem de crente assim: ah, você vai dar dinheiro para pastor, você vai ficar sustentando igreja, isso, aquilo, não. Quando eu tiro a primeira parte para dar para Deus, eu estou dizendo para Ele: Senhor, o governo da minha vida é Teu. Quando eu tiro a primeira parte, que é conhecida como 10ª parte, mas que ela precisa ser tirada em primeiro lugar, eu estou dizendo para Ele: Jesus, independente do que aconteça, o meu governo da minha vida está nas Tuas mãos. Então toda vez que eu consagro algo, que eu entrego algo nas mãos do Senhor, que eu deposito nas mãos dEle, eu estou entregando também, diga comigo, o governo. Diga, o governo. Isso. E essa palavra governo, essa questão de ser governado, é uma questão muito interessante na Bíblia Sagrada. Porque eu não vi nenhum homem, nenhuma mulher que era governado pelo Senhor, que dava o governo da vida dele nas mãos do Senhor, ser frustrado.
Então já nesse primeiro culto de primícia eu quero liberar uma palavra para a tua vida aqui neste lugar. Quando falamos de primícia, quando falamos de ser governados pelo Senhor, falamos de uma vida basta, de uma vida feliz, de uma vida abundante. Porque não tem ninguém que é governado por Deus, que vive de cabeça baixa, que vive oprimido, que vive triste. Denise, mas eu não vou passar prova, não vou passar luta. Vai passar, vai ter luta, vai ter prova. Mas o apóstolo Paulo, no livro de Filipenses, ele diz: eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei estar com fartura, mas eu também sei padecer necessidade, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é palavra de quem é governado por Deus, gente. Você já viu que tem gente que tem muita coisa, que tem casa bonita, carro do ano, mas não é feliz? Por quê? Porque não aprendeu. Yuri, o segredo que é o quê? É estar contente, independente do que tem na sua mão, é entregar o governo nas mãos do Senhor. Talvez você até o dia de hoje está cabisbaixo, triste, infeliz com alguma coisa, falando: poxa, mas minha vida não vai para frente, as coisas não andam. Para de murmurar, para de reclamar do que acontece. Põe o governo nas mãos dele, aprende a se alegrar com aquilo que você tem, porque quem não é feliz com aquilo que tem dificilmente conquista alguma coisa. Quem não consegue ser feliz com aquilo que tem nas mãos, gente, não consegue conquistar nada. Sabe por quê? Está sempre olhando para o problema. Primeiro livro de Samuel, quando Ana está lá para poder adorar o Senhor juntamente com seu marido, a Bíblia diz que ela não participava do culto, não. Porque quando se fala que ela não comia nem bebia, e quando o comer e o beber, me corrija se eu estiver errada, que era parte do culto. Porque o culto no Antigo Testamento, eles entraram, participavam e comiam e bebiam. E a Bíblia fala que Ana, por causa da amargura da tua alma, ela não comeu e nem bebeu em Siló. Ou seja, ela não participou. Aí o seu marido olha para ela e fala: Ana, por que você está amargurada assim? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Num tempo em que o casamento era feito praticamente arranjado, ela tinha um marido que amava ela de verdade. Ele estava olhando para ela e estava dizendo assim: Ana, valoriza aquilo que você tem na tua mão, fique feliz tendo a mim, porque quando você ficar feliz com aquilo que você tem, você vai receber aquilo que você precisa. Aí o que é que Ana faz? Ana vai para o altar. Ela chega lá, ela começa a fazer o culto, porque o culto dele já tinha acabado e ela não tinha participado, porque ela estava amargurada. Mas ela pega toda a pouca força que ela tinha, entra para o altar e começa a adorar, começa a chorar, começa a se lançar, falando para Deus: Senhor, se o Senhor me der, eu vou fazer o quê? Eu vou entregar o governo, porque eu vou depositar para o Senhor o primeiro. Quando ela começa a orar desse jeito, a Bíblia diz, ele olha para ela: por que você está assim, chorando, amargurada? Ela fala: não, a tua serva não está amargurada, não está bêbada, não. Eu estou com a minha alma amargurada, com o meu espírito triste. Ele libera a palavra para ela. Por quê? Porque ela entrega o governo. Quando eu aprendo a orar entregando o governo nas mãos de Deus, as minhas orações são ouvidas. Quando eu aprendo a orar entregando o governo da minha vida, entregando a minha primícia para Deus, eu consigo mover o céu. Porque quando eu entrego a minha primícia, quando eu deposito do governo nas mãos dele, eu me alinho com o propósito celestial. E quando eu alinho os meus sonhos e os meus propósitos com o propósito do céu, não tem como não gerar milagre aqui na terra. Quer receber milagre? Começa a alinhar o seu sonho com o sonho de Deus. Começa a alinhar o teu propósito com o propósito de Deus. Então, quando eu entendo isso, quando eu entendo que eu preciso ofertar, que eu preciso oferecer, que eu preciso entregar, não só como uma forma de entregar, mas de trazer um governo sobre a minha vida, as coisas começam a ser diferentes. E desde o início, Deus, ele gostava de governar sobre o homem, ele gostava de ter relacionamento com o homem. Você vai ver que a Bíblia diz em Gênesis que na viração do dia, ele ia para o jardim conversar com Adão, para saber do que acontecia. Todo dia, na viração do dia, ele ia lá para ter um diálogo, para ter uma conversa, porque ele é um Deus que ele gosta de relacionamento. E mesmo depois da queda do homem e da mulher, mesmo depois de muitas coisas acontecerem, a Bíblia diz que eles vão ter esses filhos por nome de Abel e Caim. E chega um dia em que eles vão sacrificar ao Senhor. Ou seja, eles vão entregar as suas primícias para Deus, ofertar ao Senhor. E a palavra diz que Caim, ele era um lavrador. E Abel
Abel, ele era um pastor de ovelhas. E a palavra diz que Abel, ele vai sacrificar. E o que ele vai fazer é entregar as primícias. Ele não vai simplesmente pegar os 10%, vamos dizer assim, na 10ª parte. Mas quando fala de primícia, fala de pegar aquilo que era melhor. Fala de ter cuidado ao separar. Fala de ter zelo ao separar. Sabe qual que é o nosso problema, gente? É que às vezes na nossa casa a gente come arroz Palmares e quando é para dar para alguém a gente quer dar o de segunda mão, de segunda qualidade. É que às vezes na nossa mesa é o contrafilé e quando é para dar para alguém, a gente pega a pior parte do boi para poder entregar para alguém. Porque é para poder abençoar alguém que está precisando. A gente tem mania de que para nós tem que ser a melhor roupa. Quando a gente tem que doar para alguém, para alguma situação, a gente quer dar aquilo que é mais barato. Aí Deus está dizendo, primícia não é isso. Primícia é você entregar aquilo que é melhor. Primícia é você ter zelo no separar, é ter zelo no cuidado. É você olhar para o teu armário e agradecer ao Senhor, falar, Deus, muito obrigado. Vou separar aqui agora aquilo que é para levar para a casa do Senhor. Do mesmo que eu comprei para mim, estou levando para a tua casa. Estou separando meu dízimo com alegria. Não porque eu preciso dar lá na igreja, mas porque eu quero que o Senhor governe sobre a minha vida. Eu quero que o Senhor governe sobre mim. E a Bíblia diz que Abel fez isso. E olha que interessante. A Bíblia diz que o Senhor agradou-se. E em primeiro lugar não é da oferta. Em primeiro lugar é de Abel. Que Deus é esse, gente? Que se agrada de mim e de você. Que olha com um olhar de amor para cada um de nós quando nós entramos para a sua presença. E consegue enxergar em mim e em você, pequenos, falhos, imerecedores dessa graça. Mas ele vem para um culto como esse, ele começa a procurar no meio da igreja homens e mulheres que estão dispostos a entregar com um coração voluntário, de verdade. Como ele disse para aquela mulher no livro de João, capítulo 4, eu procuro adoradores que me adorem em espírito, mas também em verdade. Ele não se atenta só para o que você traz, mas ele está olhando para você. Sabe o que ele está mostrando para nós? Tem gente que olha para aquilo que a gente pode dar, por aquilo que nós somos aqui na terra. Fulano, eu vou fechar com ele porque tem dinheiro, é isso, é aquilo, né? Tem um bom estudo, tem um bom carro, te conhece, te valoriza por aquilo que você é. Tem lugares que você vai entrar que a pessoa te nem deixa você entrar ali, porque o que você tem não comporta aquele lugar. Mas o Deus que nós estamos pregando aqui nessa noite, antes de se atentar para aquilo que você pode dar para Ele, Ele está olhando para você. E quando Ele olha primeiro para mim e para você, Ele está mostrando, independente daquilo que você entregar, eu quero achar em você algo agradável para a minha presença. Aleluia. Independente do que você, o dízimo for o maior ou o menor da casa, como daquela viúva que entrou lá e despejou aquela moedinha que aos olhos de muitos não tinha valor, mas para Ele foi a melhor oferta do dia. Ele está olhando para mim e para você. Tem gente que olha e fala, mas será que Deus pode olhar para mim? Será que Deus é capaz de olhar para mim? Eu sou falho, eu sou pecador. Eu sou alguém que nem a minha família acha que de mim vai poder sair algo bom. Mas Deus está dizendo, eu olho para você. Eu contemplo a sua vida. Eu contemplo você antes de você colocar qualquer oferta, antes de você chegar aqui diante da minha presença. O meu primeiro olhar é para dentro de você. Aí eu te faço uma pergunta. Estamos começando um novo ano. E novo ano fala de novo ciclo, fala de novo tempo, de nova fase. Como é que está você? Como é que está você por dentro? Porque não é só chegar aqui, ofertar com um louvor, ofertar com uma canção, e talvez pegar no microfone e fazer as pessoas chorarem aquilo que cantar, chorarem com aquilo que pregar. Como é que está você? Porque a maior primícia que Deus Ele quer receber neste ano, para que possa acontecer coisas na minha e na tua vida, é a sua própria vida. É aquilo que é gerado dentro de você. Quanta gente entra hoje dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, e eu não falo dentro da igreja, a casa do tesouro, mas eu falo
falo de uma forma geral, igreja no modo geral, interdenominacional. Quanta gente entra hoje que não é mais sacrifício vivo para Deus, que não sabe mais o que oferecer de verdade para Deus. E Deus está dizendo: eu olhei para Abel e eu me agradei, não foi só da oferta, mas eu me agradei para aquilo que estava dentro dele, para a forma que ele se apresentou diante de mim. Há um novo ciclo se iniciando na sua vida. Há uma nova fase de conquista para você. Quanta coisa você já deixou de viver. Quanta coisa você talvez já passou na sua vida e isso você tem usado como uma desculpa, como uma bagagem para poder dizer: não vai acontecer mais nada não vai dar certo na minha vida. É o que é mesmo e acabou, não tem mais jeito. Mas Deus está dizendo: eu estou olhando para você. Eu te vi quando você entrou por essas portas neste culto hoje. E eu estou dizendo: se você entregar o seu governo, a sua vida nas minhas mãos e deixar eu governar, deixar eu direcionar da minha maneira, você vai ver o que eu vou fazer na tua vida neste ano de 2024. Primícia. Primeira parte. Excelência. Gratidão, fidelidade, entrega, amor, prioridade. Deus está sendo sua prioridade? Fala a verdade para você mesmo, não precisa responder para mim não. Deus é a sua prioridade ainda? Prioridade fala de primeiro lugar. Prioridade fala de algo que nós nem queremos saber de outra coisa. Eu tenho um compromisso, eu tenho algo. Mas se Deus me chama, priorizar é se desprender de tudo para alcançar Ele. Deus tem sido sua prioridade? Deus está em primeiro lugar na tua vida? Porque eu estou pregando para muitas pessoas aqui que Deus já ocupou o primeiro lugar, mas que hoje é o teu trabalho, hoje é o teu marido, hoje é a tua esposa, hoje é o teu filho que ocupa, e você tem se esquecido de dar prioridade para Deus. Ele olhou para Abel, ele se agradou de Abel e também da sua oferta. Ao passo que de Caim, de sua oferta e dele, ele também não se agradou. A gente está diante de dois cultos aqui, gente. Abel e Caim representam duas igrejas, representam dois cultos. Representa duas classes de pessoas dentro do mesmo ambiente, com a mesma oportunidade, dentro do mesmo propósito, digamos assim, mas alcançando coisas diferentes. Muita gente entra, muita gente busca, mas nem todo mundo vai conseguir alcançar, porque para poder alcançar o coração precisa estar limpo. Para poder alcançar, não é só aquilo que eu estou nas minhas mãos para poder entregar, mas é aquilo que eu tenho por dentro para oferecer para Ele. E eles estão dentro deste ambiente de culto, como a gente está aqui hoje. Eles estão preparando esse culto para Deus, de entrega. Esse culto de primícia. E dentro deste culto de primícia, Abel está alcançando graça diante dos olhos de Deus. E a Bíblia diz que Caim, Deus está olhando para ele e está rejeitando tanto ele quanto a sua oferta. Só que o interessante é que Deus ele é maravilhoso, Ele é perfeito. É que Deus é o Deus da oportunidade. E se você for olhar antes de acabar o culto, Deus deu uma oportunidade para Caim. Ainda não tinha acabado, ele fala assim: Caim, por que você está irado e por que descaiu o teu semblante? Se você proceder bem, não é certo que serás aceito. Sabe o que está acontecendo? Caim está vendo Abel ser aceito e está se irando. O problema não é não ser aceito, porque nem sempre vamos ser aceitos.
Nem sempre vamos ter o sim de Deus. O problema é quando nós nos comportamos diante de alguém que está sendo aceito. O problema é quando nós nos comportamos, quando nós vemos alguém recebendo o favor de Deus. O problema com Caim não foi ser rejeitado por Deus naquele momento, que ele podia ser rejeitado, preparar algo melhor e falar: agora eu vou lá levar algo melhor. O culto está acontecendo, Deus falou para ele: se fizeres bem, você vai ser aceito também. Gente, mas o problema é que ao invés de se preocupar e falar: vou lá, eu vou dar aquilo que eu tenho de melhor, vou pegar minha primícia, vou chegar lá na minha plantação, vou recolher, vou sair correndo para dentro do santuário, já que ele falou que tem tempo, o que é que ele fez? Foi olhar para a oferta de Abel, foi querer ferir Abel, foi querer ficar irado porque Abel tinha sido aceito. Deus estava dando oportunidade para ele dentro do culto. Deus está te dando oportunidade hoje dentro deste culto. Ah, mas fulano foi para a igreja depois de mim e recebeu a bênção e a minha ainda está aqui. Quanta gente eu já vi que já falou para mim: não vou para a igreja mais não, estou decepcionado com Deus. Já já viu decepcionar alguém, pastor André? Não, eu estou desapontado com Deus, porque Deus falou e não cumpriu. Eu falei: Deus falou? Porque a única promessa bíblica é salvação e vida eterna. Isso Deus vai dar. Agora alguém falar que Deus decepcionou porque Deus não trouxe a cura que Ele queria, porque Deus não trouxe a porta de emprego que Ele queria, porque Deus não trouxe o namoro que Ele queria, porque Deus não restaurou da forma que Ele queria. Isso não é desagradar alguém. Isso não é decepcionar alguém. Deus não decepciona ninguém. A promessa que Ele tem para você continua de pé. Continua de pé. Salvação, é vida eterna. É aquele que caminhar comigo, aquele que crê em mim, ainda que estiver morto, vai viver comigo lá na glória. Aquilo que Ele fizer por nós aqui é consequência. Se Ele quiser fazer, Ele é Deus. Mas se Ele não quiser fazer, Ele continua sendo Deus. Então não prejudica o seu culto, porque alguém está recebendo e você não está recebendo. Não prejudica aquilo que tem sido feito na tua vida, aquilo que Deus tem gerado na tua vida, porque você está vendo alguém receber e na sua vida não está acontecendo. Quanta gente não presta culto porque fica parado observando o que está acontecendo, igual Caim. É o culto de Caim, o culto que não é aceito, o culto que critica. Mas Deus te trouxe aqui para dizer nessa noite: eu estou olhando para a tua vida, eu estou olhando para a tua história. Enquanto você estiver aqui, que você estiver cultuando, você estiver adorando, ainda há oportunidade. Continua rasgando o teu coração, continua se abrindo diante de mim. Denise, mas está dando tudo errado na minha vida. Continua deixando Ele governar. Pega aquilo que você tem de melhor, traz para Ele, entrega para Ele, dizendo para Ele: Deus, independente de o Senhor fazer ou não, eu vou continuar te adorando. Já viu aquele homem, eu acho que é Mateus capítulo 8, se não me engano, Deus está descendo do monte, Jesus descendo do monte. E ele vai se dobrar e vai falar: Jesus, se quiseres, pode me curar. Eu amo essa passagem na Bíblia. Porque antes dele ser curado, a Bíblia diz que ele adorou a Jesus. Tem gente que só adora depois que recebe para agradecer. Mas esse homem, ele vai adorar e vai falar para ele: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Mas quando ele adora, primeiro ele está dizendo: se o Senhor não quiser, eu vou continuar te adorando do mesmo jeito. O Senhor fazendo ou não, eu estou aqui para te adorar. O Senhor curando ou não, eu estou aqui para adorar. O Senhor abrindo porta e fazendo milagre ou não, eu estou aqui para te adorar. Se o Senhor restaurar a minha saúde ou não, eu vou continuar te adorando. Porque a minha vida está nas mãos do Senhor. Porque eu entendo qual é a minha função diante do Senhor. Eu não estou aqui para questionar. Eu não
não estou aqui para murmurar, para reclamar. Eu não estou aqui como espectador. Você pode dizer isso para ele, diga: eu estou aqui como adorador do Senhor. Só quem é adorador fala para ele, fala: Jesus, eu estou aqui como adorador do Senhor. Eu podia estar na minha casa, eu podia estar fazendo tanta coisa, mas eu me dispus a estar aqui, aleluia, neste primeiro culto das primícias, para dizer: o Senhor é quem tem o governo da minha vida. Aleluia. O Senhor é quem direciona a minha vida. E quando Jesus direciona, é abundância, é graça, é gozar da plenitude de Deus, mesmo diante das frustrações. Porque Ele diz: a minha paz vos dou, mas não como o mundo te dá. Porque no mundo, se você falar assim, está em paz, é só se não tiver guerra nenhuma. Se você perguntar para o povo de Israel: vocês estão em paz? Eles vão falar: que paz? Você não está vendo a guerra que a gente está aqui com o pessoal do Hamas? Se você perguntar lá na Ucrânia: vocês estão em paz? Eles vão falar: não, a gente não está em paz. Você não está vendo a guerra que está com a Rússia? Mas a nação que serve ao Senhor, ela pode dizer: eu estou em paz, porque a minha paz não vem do mundo, mas vem do Deus que está no meio da guerra, me direcionando, me acalmando, me carregando no colo e dizendo: não temas, porque eu sou contigo. A paz que o mundo não tem, a paz que homem nenhum pode dar, mas só Ele é capaz de colocar em nós. Só Ele é capaz de colocar em nós. Nós estamos aqui para dar prioridade para Ele nessa noite. A gente está numa noite de entrega a Ele nessa noite. E eu quero te convidar neste momento a gente se colocar de pé por um instante. Aleluia. Espírito Santo. Eu sei que quando a gente escuta falando essa palavra de Abel, a gente logo pensa: já vai vir cajadada da parte de Deus, que todo mundo só fala nisso, né? Marretando. Mas eu acho lindo olhar para este texto e ver o Deus que olha para nós, ver o Deus que nos alerta, ver o Deus que antes que o culto termine, antes que a oferta, ou seja, que a porta da graça se fecha, antes que a oportunidade cesse, olha para nós com um olhar de amor e misericórdia e nos diz: ainda há esperança para você, ainda há esperança para a tua casa, ainda há esperança para o teu relacionamento, para a tua vida. E eu quero fazer um convite aqui nessa noite, antes de passar o microfone a quem é de direito. Eu quero convidar você que precisa entregar a tua vida ao Senhor nessa noite.